você andar aqui na Celso, você vai ver uma loja e uma portinha do lado. A portinha do lado é um cortiço. Lá no fundo, você é uma cidade. Você entrando num portão desse, que vai encontrar lá atrás 20, 30, 40, 50 famílias em situações subhumanas, né, de apartamento 3x4, quarto 3x4, morando embaixo de escada, uma entrada única, né, sem ventilação, 1 ou 2 banheiros para todo esse mundaréu de gente, né, faz fila para tomar banho, né, num tanque. Faz desde a higiene pessoal até lava-se fralda de criança, esgoto a céu aberto, né? Gambiarras de água, luz. Muito triste a vida do cortiço. Eu acho que até hoje, entre o cortiço e a favela, se eu tivesse capital, eu optaria pela favela. As pessoas da favela ele tem bem mais condições de se adaptar à sociedade no geral do que o do cortiço. Era um quarto bem pequenininho, eu era a vizinha dela. Nosso quarto era menor do que essa sala, o meio dela, bem pequenininho. Eu só tinha uma cama, uma camiseira e eu cozinhava, por incrível que pareça, todo mundo dava risada. Eu tinha 2 panelinhas, a panelinha não está aqui, uma furou essa semana, que eu joguei ela fora dessa época, que eu tinha o maior cuidado, que isso aí era uma lembrança de quando eu fui morar no cortiço. E eu cozinhava naquele fogareiro, porque eu não tinha um fogão. A moradia digna está relacionada com a melhora das condições da população de baixa renda. Um mínimo, um espaço que dê privacidade à família, não é? Que dê condições de ter um banheiro dentro de casa, não é? Ter uma lavanderia dentro de casa, né? Ter uma pia e algum enchente. Essa é minha pia, esse é o meu banheiro, né? Então existe essa identificação daquilo que na sociedade brasileira, em função da realidade econômica, social, a grande maioria não teve acesso, ainda não tem acesso. Eu iniciei o movimento há 15 anos atrás, né? Dentro do movimento a gente começa conscientizando a pessoa que ela tem direito a um espaço melhor, conscientizando a pessoa que o filho dela tem direito a uma escola, conscientizando que ele tem direito à saúde, que o movimento não é só a gente lutar só pela casa, né? Não quer só a casa, a gente quer todos os direitos que nós temos. Eu no dia seguinte, eu tinha que trabalhar assim e estou trabalhando. Agora, se eu vou conseguir morar nos meus prédios, eu não sei, mas eu estou trabalhando, não para mim, é pelos meus netos e meu pessoal, minha família, que são 182 famílias, né? É para essas pessoas que eu estou trabalhando. Desde o início da obra, porque já no início a gente tinha muita dificuldade, porque as mães vinham trabalhar e não tinha ninguém deixar as crianças, né? E a gente usava os espaços, aqueles espaços ali do fundo, que a gente chama da creche. Ali era uma creche provisória, né? Os sábados e os domingos ficava uma mãe
Em vez de ela estar trabalhando na obra, ela estava tomando conta das crianças lá dentro da creche. Uma das coisas que mais preocupa a gente é a questão de espaço, aonde elas ficarem e o que fazer, né? Porque os pais trabalham, a maioria trabalha o pai e a mãe. A gente conheceu o projeto Metuia através do Fórum da Ação da Cidadania. Nós participamos, né? Nós temos alguns membros que participam do fórum e lá foi apresentado um trabalho que funcionava em Pinheiros, né? Era um trabalho feito com meninos de rua. E a gente achou que nós éramos mais ou menos semelhantes àquele quadro. E começamos a discutir e convidamos para que viessem alguns membros do projeto conhecer o casarão e conhecer o nosso conjunto. E foi aí quando surgiu a ideia, eles achavam que realmente era viável e nós pedimos a eles para eles trazerem o projeto e começamos por reuniões, pesquisas, né? E foi assim o início da entrada do projeto aqui no casarão. Metuia é um projeto, né, hoje composto por terapeutas ocupacionais da Universidade Federal de São Carlos, da Universidade de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O projeto Metuia, ele tem início a partir de uma iniciativa da terapia ocupacional da USP, né? Em estar convidando profissionais e professores, pesquisadores para estar discutindo, né, essa atuação da terapia ocupacional no que a gente está denominando de campo social. A gente tinha discutido anteriormente muita responsabilidade do técnico de saúde, né, na intervenção social. E para nós não era a questão de se adotar os mesmos métodos, né? Ou seja, tratar uma população que tenha uma série de questões a serem discutidas e debatidas como se fossem doença. Além desta questão teórica de formação, a discussão de quais seriam os métodos, né, disto que a gente denominou de campo social, uma metodologia própria, essa ação territorial, essa ação na comunidade, até podendo fazer aí um trabalho de diferenciação da terapia ocupacional, que classicamente vem atuando no que a gente denomina dentro de uma concepção clínica. A gente então percebe a existência assim, de 3 faixas etárias importantes dentro das crianças e adolescentes que vivem lá na Celso Garcia, né? Então, as crianças menores, né, até 6, 7 anos, a criançada, a meninada, em torno dos 7 até a pré-adolescência, adolescência, até os 14 anos, e uma faixa importante também de adolescentes e jovens entre 14, 18 e 20 anos. A partir disso, né, são cerca de 300 pessoas, que então a gente pensou o projeto Casarão em torno de programas para essas diferentes faixas etárias e também atividades gerais que envolvessem os moradores adultos, né? Tanto em atividades que pudessem ser desenvolvidas no condomínio, principalmente a partir de oficinas, grupos, atividades, espaços de expressão, possibilidades de exploração de materiais, uma série de propostas, mas também atividades no território e que então, pensando a escola, os equipamentos de saúde, os equipamentos direcionados à questão da criança e adolescente, na área jurídica, enfim, do esporte, cultura, e também alguma coisa que também a gente pensou no campo da atenção mais individualizada, seja no plano da criança, do adolescente, do jovem ou de sua família. Então, a entrada do projeto Metuia no Casarão se deu através de uma pesquisa que a gente discutiu junto com os moradores da integração social e que nós fizemos
apartamento a apartamento, né, no nível mais domiciliar, acompanhado de algum membro da integração social, com o intuito de conhecer aquelas pessoas e sermos conhecidos por elas. Então nós fomos nas casas com o intuito de conhecer quem eram aquelas pessoas, dando um enfoque principalmente para as crianças e os adolescentes, o que elas faziam, que equipamentos sociais frequentavam e quais as atividades que elas gostariam de estar fazendo ou gostariam até de ensinar àquela população. A entrevista foi feita realmente corpo a corpo, né? Cada apartamento recebeu a visita de um dos componentes do grupo, acompanhado de 1 ou 2 membros da associação, que eles iam, conversavam, tomavam um cafezinho e conseguia fazer a pesquisa, né? Não sei o que elas sentiram naquele momento, só que a avaliação que a gente fez, pelo menos como associação, que eles foram bem recebidos em todos os apartamentos e que saiu uma boa impressão em termos do trabalho que eles iam fazer aqui dentro. E depois nós fizemos uma devolutiva do trabalho numa assembleia geral, falando dos resultados do que eles haviam nos dito, né? O que locais eles frequentavam, o que gostariam de fazer, o que já faziam, que a partir daí nós fomos podendo então levantar qual era a demanda para um projeto para estar construindo em conjunto uma proposta de intervenção. Então, bastante gente disse que gostaria de aprender a jogar bola, embora já jogue bola, queria saber jogar melhor bola. Bastante gente falou de novo que queria aprender outros esportes, então capoeira, vôlei. Percebeu-se então que não só moradia, a necessidade de só moradia para a comunidade, como para toda a população, que além de moradia a pessoa precisa também de uma área de lazer. Esse projeto Casarão está visando isso, né? E ocupar o tempo da criança, do jovem, passar algum lado cultural para pessoas. Boa tarde! Oficina de reciclagem, ela tem justamente esse valor de você poder potencializar algo que está sendo abandonado constantemente, como o lixo da gente. Bom, a gente reaproveitou as cascas de milho que o pessoal lá embaixo estava descascando para fazer milho cozido. A gente aproveitou a palha, aí pusemos aqui dentro desse tacho, um material que não é corrosivo, e acrescentamos água e soda cáustica, que depois vai ser macerado, triturado e nós vamos diluir isso numa tina para tirar folhas de papel. A oficina de reciclagem, que a gente está ensinando assim, a fazer as coisas, que as pessoas que não sabem aprendem, né? As coisas que a gente não sabe, eles pegam assim, as coisas velhas para fazer tudo assim, de novo. Papel velho, eles fazem as coisas melhor. Uma outra coisa importante que do projeto Metuia e que acontece no projeto Casarão é a ação no campo da formação, né? Da pesquisa, da produção de conhecimento, mas também da formação. Tanto a gente tem conseguido fazer um trabalho no nível da graduação com para alunos de primeiro e segundo ano com visitas monitoradas, né,
alunos de terceiro em nível de estágio de observação e alunos de quarto ano no estágio de atuação, tanto alunos neste momento da Universidade Federal de São Carlos quanto da Universidade de São Paulo, do curso de terapia ocupacional. A gente também tem alunos envolvidos em projetos de pesquisa, de iniciação científica e em projetos de extensão. Né? Nesses 2 últimos anos, a gente contou com essa participação e com essa parceria importante também com os alunos. Meu nome é Marcelo, faço parte do grupo Construindo a Nossa História. Esse grupo tem a finalidade de organizar e resgatar material impresso, iconográfico e de transmissão oral da história do movimento. O que o pessoal está fazendo aí? Você sabe explicar, Renata, o que está acontecendo aqui nessa sala? Estamos procurando documentos aqui. Documentos do quê? Documentos e fotos da história. Isso é aqui? É, na cozinha. Outra Isso, na cozinha. Tá? Aqui. Olha, gente. Aqui era o casarão? Não. Aqui, ó. Aqui o casarão, gente. O que é isso aí? É a foto do começo da construção. Muito perto. O registro tem sido para nós sempre muito importante. Então, desde o trabalho da pesquisa, o registro escrito, mas também o registro através da imagem, né, da fotografia e do vídeo. Até o momento, a imagem tem sido muito mais um instrumento de comunicação e de sensibilização, mas é nossa vontade de poder criar um espaço, talvez como uma oficina de vídeo, uma oficina de fotografia, que permita que as crianças e adolescentes participem mais ativamente do registro do nosso trabalho e proponham outros tipos de atividades e de representação de coisas que sejam importantes para eles. O que vocês acham do hip hop aqui no casarão? Do projeto todo eu acho legal, porque em vez de nós estar na rua, nós estamos aqui. Bagunçando, nós só aqui dançando. As crianças também, elas ficavam aí zoando aí, em vez de elas ficar zoando aí, elas estão aqui fazendo a oficina. Esse grupo de adolescentes, apesar de numericamente ser pequeno perto do restante da comunidade, era um grupo que trazia em si o desejo e a marca do desenvolvimento da necessidade, né, do desenvolvimento de uma identidade ideológica própria, né? E já no momento que nós chegamos, com bastante afinidade com a ideologia mais central do movimento hip hop. Nesse sentido, a gente entendeu importante estimular que essa oficina acontecesse, até para que novas culturas pudessem chegar, né, perto desta comunidade e trabalhar os preconceitos anteriores que os adultos já tinham trazido para a gente nessas discussões. O rap significa ritmo, amor e poesia. O rap, o significado dele é esse. É uma dança, mano, que é legal, assim. É uma cultura que desenvolve a dança, o grafite, e o modo das pessoas se expressarem também. Dançar também na roda. Se apresentar nos lugares aí longe. O hip hop, essa população assim carente se identifica muito porque é uma voz, é onde eles podem se expressar, é onde eles podem ter um momento, um contato com a arte, né? E o trabalho é muito prazeroso, pelo fato deles se identificarem muito, arrumar algo assim, até mesmo para estar fazendo se expressar, dançando, grafitando e até mesmo cantando. A gente acaba tendo muita sorte, né, na seleção de um oficineiro que trabalhasse essa questão na figura do Dudu, porque passa a ser também, através do nosso trabalho conjunto, meu e o dele, desse grupo, o espaço, a possibilidade de discutir com a comunidade
que esse grupo tinha a intenção de discutir. Eles tinham uma ideologia que, na verdade, diverge da discriminação, né? Diverge do preconceito, a discussão da violência, a discussão do racismo, a discussão da igualdade e do respeito à diferença foram temas que, desde o início, esse grupo vem trazendo. Alguns outros temas que essa oficina discute muito e que eu acho bastante importante, porque é um dos espaços que esse adolescente tem para discutir os conflitos com os adultos, é a questão da droga e a questão da sexualidade, né? E, inclusive, nesse sentido, por ele ser um grupo que tem debatido muito isso, e pelo nosso trabalho ser um trabalho de estar acompanhando o oficineiro e no contato com essas crianças e nesse vínculo está conseguindo captar demandas de necessidade, a gente tem conseguido até chegar a trabalhar demandas individuais de algumas crianças que estão tendo problemas nessas áreas. Do conjunto total de moradores, a necessidade de que se discuta espaços para as diferentes faixas etárias, incluindo os adultos até a criança pequena, talvez uma das faixas etárias em que a gente tenha um risco maior a ser discutido nessa situação é a própria faixa etária dos adolescentes. É um período do crescimento em que ele necessita de muito desenvolvimento, expansão, e já tem autonomia para se dirigir para fora do âmbito domiciliar. Então, me parece que é importante repensar a qualidade da habitação que nós temos construído, até porque morar no centro da cidade pode, em outro sentido, aproximar esse adolescente de situações de risco. Precisamos começar a pensar se 28 metros quadrados ou 32 metros quadrados que seja, é possível garantir a qualidade de vida das pessoas, né? São espaços em que a gente não consegue permitir convivência, privacidade, né? Mais de uma atividade acontecendo no mesmo espaço. A gente tem crianças convivendo com adultos, as necessidades são diferentes. Nós vamos ter que começar a discutir e aprofundar essa discussão dentro do movimento. Nesses últimos 2 anos, nesse terceiro ano que a gente está desenvolvendo o projeto Casarão, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer, mas também muita coisa já vem acontecendo, né? A gente vem trabalhando algumas possibilidades que a gente delineou no projeto, vem implementando, e para isso tem sido fundamental o trabalho dos terapeutas ocupacionais, da Universidade de São Paulo, da Prefeitura Municipal de São Paulo neste momento, dos agentes culturais, porque a gente, através do convênio, da parceria estabelecida entre a Associação de Construção por Mutirão do Casarão e a Secretaria de Estado de Cultura e o Projeto Metuia, a gente conseguiu levar a cabo algumas oficinas, né, culturais durante esses 2 últimos anos. Uma das nossas parcerias, que eu diria bem sucedida, que é a Associação dos Moradores do Projeto Mutirão da Celso Garcia, em conjunto com a USP e a Faculdade Federal de São Carlos, que nos procuraram em 99, e aí nós iniciamos um trabalho de parceria, onde a Oficina Cultural Mazzaropi leva para o espaço do Casarão algumas atividades culturais e artísticas. Isso vem de encontro ao nosso objetivo, porque uma vez que eles estão desenvolvendo um trabalho junto a crianças e adolescentes vulneráveis, porque vivem em situações ainda de pobreza, a arte, né, as atividades culturais e artísticas possibilitam esse crescimento individual, né, e ajudam a perceber melhor o mundo em que estamos, a realidade. Então, nós iniciamos esse trabalho com algumas atividades, acho que tem sido muito bom. É jogo praticado na terra de São Salvador. É jogo praticado na terra de São Salvador. Aí sou discípulo que aprendo e mestre que dou lição. Na roda da capoeira nunca dei meu copo em vão. Capoeira é jogo
através das oficinas, ele tem sido um desafio permanente. Ele é desafio na medida em que a compreensão que nós levamos, né, das oficinas de atividades, seja ela de capoeira, de reciclagem, de brincadeiras, né? Para nós, esses são espaços intermediários, eles são espaços que têm dois tipos de produto, pelo menos, né? Que é aquilo que acontece ali, né? O que é propiciado através dessa experiência, e, por outro lado, aquilo que esse espaço permite desencadear em termos de relações, desencadear em termos de outros tipos de produtos que dali saiam, né? Então, essa perspectiva, que eu acho que é a perspectiva que a terapia ocupacional vai trazer, né, para o projeto, ela é um desafio na medida em que não é a compreensão mais frequente das oficinas, quer dizer, muitas vezes nem de quem ministra as oficinas, dos professores, né? E muitas vezes também não é a compreensão mais imediata dos próprios moradores. Mas ela é fundamental porque exatamente a possibilidade de fazer com que a capoeira seja um espaço onde se aprende capoeira, mas um espaço onde se aprende a conviver, a resolver conflitos, a administrar problemas, e não um lugar onde se cria problemas, que a reciclagem seja um espaço onde se discute o lixo material, mas onde se possa também refletir sobre os sentidos do lixo, né? Do que significa recuperar a matéria, mas o que significa recuperar as relações. São questões fundamentais, né? Se as oficinas e esses espaços se tornam espaços em si, de fato o projeto acaba perdendo muito. Então é uma busca permanente, buscar as parcerias também em quem está ministrando cada uma das oficinas nas quais nós trabalhamos, porque ela precisa de pessoas afinadas com esse tipo de filosofia, que compreendam e que saibam muito bem a técnica, né, daquilo que tem que ser, né, daquilo que é o objeto da oficina, quer dizer, o professor do hip hop seja alguém que tenha para dizer sobre o hip hop, mas que seja alguém também capaz de administrar e de compreender que o seu lugar ali transcende a técnica do hip hop, né? Que a dança ela é um espaço de expressão corporal, que é um espaço de expressão também de adolescentes, de mulheres em formação, de homens em formação, de cidadãos que buscam caminhos. O projeto Casarão foi pensado em programas para 3 faixas etárias, crianças de 0 a 6 anos, de 7 a 14 e de 14 a 21. Para as crianças de 0 a 6 anos, foram pensadas ações dentro do condomínio e ações territoriais. Essas ações dentro do condomínio se iniciaram no final do ano de 99, com a oficina de ritmos brasileiros, coordenada por adolescentes do projeto de Carapicuíba e por terapeutas ocupacionais e alunos da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos. A partir dessas primeiras experiências, foi construída a proposta de uma oficina voltada para essa demanda das crianças, principalmente de 4, 5 até 10 anos, no intuito de criar um espaço para a brincadeira, um espaço onde as crianças pudessem se expressar, pudessem criar e pudessem ter um acolhimento e principalmente o espaço para fantasia, para brincadeira, que nem sempre é presente no cotidiano das crianças do Casarão. Algumas famílias, ou por questões religiosas, por questões de trabalho, algumas crianças, mesmo muito novas, têm que assumir responsabilidades dentro da casa, como cuidar do irmão mais novo,
ou as tarefas domésticas. E nesse sentido também foi feito um trabalho de convencimento dessas famílias da necessidade do tempo de brincar. As brincadeiras são muito legais, muito mesmo. Que faz um tipo de coisa que, assim, tipo de desenho, de fantasia, massinha, de fazer brinquedo e muitas coisas mais. Nesse sentido, a oficina tem impulsionado, tem dado uma ajuda para que elas consigam também conquistar esse espaço, né? É uma voz para as crianças também. Ser criança é ter direitos de brincar, sonhar e ser feliz, ter a paz de uma morada em sua vida e não viver pelas esquinas do país. Fora da oficina, são realizados os acompanhamentos individuais e familiares. São realizadas visitas domiciliares e, quando necessário, encaminhamentos para os equipamentos da região. Por exemplo, os equipamentos de saúde, o próprio conselho tutelar, entre outros. Nesse sentido também, a gente observa uma grande dificuldade das famílias de poder, dos moradores, de poder ir nesses espaços e negociar o seu atendimento com qualidade. Quando a gente está junto fazendo isso, a gente também está podendo realizar junto com os moradores o aprendizado de como conversar, o que pedir, que direitos a gente tem de poder usar esses espaços que são públicos e que são nossos. O projeto tem se colocado em contato e discutindo com alguns setores institucionais que têm relação com a criança e o adolescente, como, por exemplo, a família ASAAS, a Secretaria da Assistência Social, os conselhos tutelares, o Conselho Tutelar da região, né? O Conselho de Direitos Municipal da Criança e do Adolescente, para poder estar discutindo em nível do território a necessidade de expandir esse relacionamento institucional do projeto. O movimento, percebendo esse conglomerado de crianças e adolescentes e sabendo das necessidades que precisam para crescer, eles sempre nos procuram dizendo: nós precisamos fazer algo com nossas crianças e nossos adolescentes. É um pensamento muitas vezes exteriorizado e em outras vezes muito pouco introjetado, né? Esse projeto tenta discutir também que pensar projetos para criança e adolescente significa você criar dentro de si, né, espaços para que a criança tenha a possibilidade de crescer, de viver, que ela tenha respeito, né? Então não nos basta pensar essa criança somente uma criança controlada, comportada, ocupada, né? Pelo contrário, uma criança que possa ter a possibilidade de se desenvolver, né, de forma igualitária ao restante da sociedade. Né? Só o teto não transfere para as pessoas toda a qualidade de vida ou toda a inclusão social no bairro, na cidade. O pessoal lutou muito por moradia, esqueceu do social. Tem que andar os dois juntos, o social e a construção, mas o pessoal lutou muito por construção e esqueceu de moradia. Através do projeto Metuia, que veio aqui participar aqui, né, nessa comunidade, está melhorando a maneira do jovem em si, a comunicação. Na medida em que o objetivo principal do movimento é conquistar a moradia, não é? E na medida em que a conquista efetivamente ela acontece, o projeto Metuia, da forma como ele está implantado na Celso Garcia, ele vai além da moradia. A gente pretende generalizar, inclusive, a experiência do Metuia na Celso Garcia. Essa fase ela ainda está para ser consolidada. A gente está ainda assimilando como que se mantém a organização no pós-mutirão,
E a gente está torcendo muito porque isso pode vir, a gente quer que venha se expandido para os outros mutirões também. O pessoal da Juta também está um trabalho extraordinário. Em algum momento vai se expandir, né, essas atividades do projeto, e acho que aí a gente vai conseguir assimilar melhor como é que se dá essa integração das famílias no pós-mutirão. Para mim, até agora tem sido ótimo, né? Todas as horas, todas as vezes que eu precisei de sentar com as pessoas, conversar através de projeto, não só por necessidade minha, mas por necessidade dos meus companheiros, dos filhos dos companheiros que moram aí dentro, até hoje a gente foi bem recebida, foi bem atendida e vê o resultado no final, né? Aqui nós temos um número de adolescentes que são assistidos por outros centros, né, de cultura, como o do Padre Júlio, da região, porque são crianças que já passaram por uma FEBEM. E sempre, no geral, o problema é um só, é droga, né, que é a coisa que mais nos preocupa aqui dentro, no geral, é a droga. Porque a droga hoje ela está em todos os locais, ela não tem escolha, não é porque é uma região carente, é porque ela está batendo na porta de todo mundo. E para mim esse projeto tem ajudado muito. Hoje quase a gente não vê criança parar dentro da FEBEM por esse motivo, né? Daqui de dentro faz mais de um ano que nenhuma vai para a FEBEM. Ninguém está indo. Então, isso é uma das coisas, apesar de eu não ter nenhum adolescente que participe assim, diretamente do projeto, mas eu sinto muito orgulho de ver o filho do meu vizinho participar do projeto e a gente ver o resultado. Nós estamos engateando, nós estamos levando a coisa devagar, o trabalho de formiguinha devagar, nós estamos levando. Uma das coisas mais importantes no momento que a gente tem que fazer em primeira mão é o casarão, né? Fazer o quê? A reforma do casarão. Reforma do casarão, não sei por onde a gente vai começar, nem aonde vai buscar, mas acredito que o primeiro passo é a reforma do casarão. Com o casarão reformado, aí a gente tem bem mais oportunidade de fazer bem mais coisas, não só pelo conjunto em si, né? Mas eu acho que o casarão ele tem possibilidade de atender a comunidade aqui da nossa região. Nesse projeto e neste local aqui do casarão, a gente ainda, né, tem a chance, a alternativa de discutir outros espaços coletivos, até com a própria reforma do casarão. Mas nós precisamos pensar que reurbanizar a cidade, rediscutir o centro da cidade, não implica em criar vários locais de moradia sem qualidade de vida. A ideia é que o casarão seja reformado e que aqui nós tornamos aqui num grande projeto que atenda toda a região, sendo um centro cultural, né? Esse projeto é de multiplicar, então, não ficar só preso aqui. A comunidade é só um centro só. Eles poderiam ir para São Paulo inteiro, né? Aqui só é pelo menos um ponto por enquanto, né? Mas como se fosse um vírus, né? Passar de um para outro e a pessoa ficar consciente de como seria, né? Além do mais também de transformar também em cooperativa, no caso aqui. É um lugar pequeno, né? Assim, em vista de São Paulo, mas que tem uma certa união entre os moradores. E poderá ser útil, né? Se cada pessoa fazer sua parte, pode tornar bem melhor. Esse projeto, ele ajuda e permite que haja uma maior integração entre, não só nas atividades relacionadas, como eu falei, às crianças e aos jovens, mas também em relação aos adultos. Se enxergar mais enquanto ser humano, se enxergar mais enquanto cidadão, quer dizer, despertar a motivação, a vontade de ir além da conquista da casa. Quer dizer, então ele é amplo nesse aspecto, ele vai além a que ele se propôs inicialmente por essa característica da moradia, né? Da luta por moradia, né? Esse trabalho que a associação vem fazendo, que o Projeto Metuia vem fazendo em parceria, que a gente consiga, temos tentado pautar, né, agendar essa discussão neste momento onde a gente tem, a partir da nova gestão no município, a
esperança, perspectiva que essas ações sejam também, pelo menos parcialmente, incorporadas, né, junto à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria de Cultura, ou à Secretaria de Habitação. A gente tem discutido com essa ainda possibilidade de parceria. A gente pensa também da importância das organizações, da sociedade civil, de possibilidades de organizações também não governamentais, né, apoiarem e poderem estar participando de alguma forma. Então, a perspectiva, junto também com a unificação, com a LC, com a unificação das lutas de cortiços, quer dizer, que a gente possa estabelecer, a partir do projeto Casarão, uma experiência, né, onde a moradia, né, a questão da necessidade das crianças e dos adolescentes pelo movimento de moradia possa ganhar um nível de significação e de qualificação diferenciada, aquela que a gente quer para todas as crianças, né, e adolescentes no Brasil. Mas vocês lembram o que significa mesmo Metuia? Gente, vem da língua bororo. Vocês sabiam disso? Significa amigo, companheiro. E dentro do projeto Metuia, a gente busca uma conotação que significa lugares de convivência, de exercício da liberdade, da criatividade, um lugar para as trocas, solidariedade. Porque eu acho que essa é a ideia do Metuia, né? Que seja um espaço de trocas sociais e onde as crianças, os adolescentes e os adultos aprendam com a observação, com a interação, né? Que não sejam espaços formais, né, de educação. Né? E aí é a maneira dos terapeutas ocupacionais estarem nos espaços, né? Estarem como referência, mas não estarem dirigindo nem os desejos e nem as necessidades das pessoas. Logo a gente vai ter o verbo metuiar.